Graça e paz, bom dia, Deus vos bendiga. Estamos aí no mês da família, como já falei na quinta-feira, todo dia é dia da família, amém? Todos os dias. Mas nós aproveitamos algumas ocasiões para enfatizar bastante alguns assuntos. Eu quero falar um pouco sobre família, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 26. O desafio é achar 1 Reis, hein? É fácil, né? Pior é achar Amós, Oséias. 4. Segundo livro de Reis, 4, 26. Segundo livro de Reis, 4, 26. Amém, queridos? Todos acharam? Diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Amém? Pai amado, em nome do teu filho Jesus, essa é uma pequena porção da tua palavra, mas eu creio ser suficiente para nos trazer muitas orientações para as nossas vidas, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco, ministra-nos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, esse versículo que acabamos de ler está dentro de um contexto de morte. O filho da sunamita havia morrido. Eu quero crer que você conheça a história. Esse era o filho da promessa. Esse filho era fruto de um milagre de Deus. Aquele menino, foi um milagre, porque o casal, o chefe da casa já estava velho, já meio caído, e foi um milagre de Deus, uma promessa. A mulher era estéril. Então aquele menino nasceu e deu muitas alegrias para sua família. No entanto, diz um contexto todo aí do versículo que eu li, em determinado dia esse menino sentiu uma forte dor de cabeça. Nós não sabemos a idade que ele estava. Sentiu uma forte dor de cabeça e morreu. Crianças também morrem. É isso? Esse menino morreu. No entanto, a mãe, aqui com o coração sangrando, pegou o filho morto, pegou no colo, então dá a ideia de que ele era uma criança, não sabemos a idade, e levou até o quarto do profeta Eliseu, que ficava ao lado da sua casa. Afinal, até porque ela havia construído aquela casa para o profeta. Depois ela foi ao encontro de Eliseu. Segundo Reis 4, 25, 26, diz assim: partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse: vai bem. Sabemos que, na verdade, nada ia bem com ela, e muito menos com seu filho, pois o filho estava morto, não é isso? Essa mulher estava amargurada com Deus, queridos, e amargurada com o profeta, porque ela não queria filho. E ele falou: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E ela teve um filho. Ela já estava conformada a viver sem filho. Agora, por que ela disse que ia tudo bem, se na verdade ia tudo mal? Não sabemos, queridos, se ela falou que ia tudo bem pela fé, se ela estava sendo irônica, ou talvez ela não quis revelar seu problema a uma pessoa que não ia resolver. No caso aqui, Geazi. Não sabemos o contexto geral, o que passava no coração dela. Agora, quando essa mulher se aproxima de Eliseu, o profeta, ela rasga o coração e diz o seguinte, no versículo 26 e 27 do capítulo 4. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Pegou,
chorou ali, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou, ou seja, não me revelou o que está acontecendo. E disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ou seja, ela não pediu nada, ela estava fazendo o bem para o profeta, ela não pediu filho, ela não fazia barganha com Deus. Mas Deus deu o filho. Em outras palavras, ela disse o seguinte para Eliseu, olha, senhor Eliseu, eu já estava conformada em não ter filhos. E o Senhor veio até a minha pessoa e disse que eu ia engravidar, mesmo meu marido sendo velho. E eu estéril. Realmente eu fiquei grávida, senhor Eliseu. Realmente a palavra de Deus se cumpriu. Meu filho nasceu. E por alguns anos, senhor Eliseu, essa criança foi a alegria da casa. Essa criança foi um aconchego para nós. No entanto, agora meu filho está morto. A alegria se foi. Meu filho morreu ainda jovem. E esse menino morto está lá na tua cama. Dá teu jeito. Não foi você que profetizou que eu ia ter o filho? Agora ele morreu. Dá teu jeito. Irmãos, sabemos que no desenrolar da história, Eliseu foi até a sua casa, entrou no quarto, fechou a porta, orou a Deus e um milagre aconteceu. O menino ressuscitou, voltou a viver. E glória a Deus por isso. Segundo Reis 4, 34 a 37, diz que Eliseu subiu à cama e o menino estava morto. Deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Você crê nisso? Eu creio. Literalmente, não tenho dúvida nenhuma. Então chamou a Geazi e disse, chame esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Essa é a história espetacular dentro do contexto desse versículo 26 que eu acabei de ler. No entanto, queridos, eu não vou falar desse milagre em si, mas quero me atentar ao versículo 26 que lemos no início e fazer algumas perguntas pessoais nessa manhã. Pessoais. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, diz-lhe. Eliseu mandou Geazi ir ao encontro da sunamita e diz-lhe, ou faça-lhe algumas perguntas. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse o quê? Vai tudo bem. E a primeira pergunta que eu quero fazer é, vai bem contigo? Vai bem com você? Eu vou fazer as perguntas aqui, querido, de forma pessoal para você, mas elas são para mim também, tá bom? Quando eu faço para você, é para mim. Então, essa foi a primeira pergunta que Geazi fez para a sunamita, a mando de Eliseu. Vai tudo bem contigo? Vai bem com a sua vida? Como vai você? Lembra da musiquinha? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Como vai você? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como vai a sua vida espiritual? Estar melhor hoje do que ontem? Ou pior do que ontem? Como vai a sua alma? Se você tivesse ou não tivesse acordado hoje, morreu, mal súbito, foi dormir e não acordou. Domingo de manhã, né? É bom refletir, querido. Se você não tivesse acordado hoje, sua alma estaria no céu ou no inferno? Estaria com Jesus ou com o diabo? Ou você não crê no inferno e acha que o diabo não existe? Meu amado, não pague para ver. Não pague. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se o diabo não existisse. Não viva como se céu e inferno fosse, como posso dizer, lendas bíblicas. Não viva assim. Não pense que no final de tudo, tudo vai terminar em pizza.
Tem gente que pensa assim. Pensa que igreja, Bíblia, tudo é brincadeira, é um parque de diversões. Não é. Não pague para ver. Aqui na Terra, queridos, muitas coisas terminam em pizza. Terminar em pizza é o quê? Não vai dar em nada. Vai terminar em festa. Condenados são libertos. Condenados são candidatos. Pessoas que são réus confessaram o crime, como um ex-governador, e agora foi absolvido de mais 2 condenações. Eu vi entrevistas dele na época do julgamento, ele confessando por A mais B que se corrompeu. Confessou com a boca. E agora é absolvido. Aqui na Terra, muitas vezes, acontece assim. Vemos condenados e réus confessos sendo libertos. Temos visto que a injustiça imperar. Porém, queridos, com Deus, as coisas não terminam em pizza. Haverá um tribunal. Haverá condenados e absolvidos. Os impenitentes que não se arrependeram serão condenados. E os arrependidos serão absolvidos. E eu te pergunto mais uma vez, você já se reconciliou com Deus? Seus pecados já foram apagados pelo Filho de Deus? Você é amigo ou é inimigo de Deus? Você já recebeu a Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador para todo sempre? Como está a sua alma? Como está a sua devocional com Deus? Vai bem ou vai mal? Você tem meditado nas Escrituras diariamente? Ou as redes sociais, os filmes, séries, têm consumido todo o teu tempo? Irmãos, a maior contribuição do Twitter, do Instagram, TikTok e outras redes sociais será provar no último dia que a falta de oração e leitura bíblica não foram por falta de tempo. Tempo todos temos. O problema é prioridade. E eu te pergunto mais uma vez, você tem meditado na lei do Senhor? Porque a Bíblia vai te mostrar o caminho que se deve andar. Se você está trilhando para o céu ou para o inferno. Vai tudo bem com você? Pergunto de novo. Será que o corre-corre do dia a dia tem te afastado do livro santo? Você tem orado perseverantemente? Tem se esforçado? Talvez você não participe nem do grupo de oração das mulheres. Corre-corre do dia a dia, mas independente disso, você tem orado, buscado a Deus? Tem jejuado constantemente? Quanto você tem investido na sua vida espiritual? Quanto tempo? Você tem dado mais tempo para Deus hoje do que ontem? Como vai você? Seu coração está em paz com Deus e com o próximo? Ou seu coração é um poço de amargura, de ódio, preocupações, rancor? Existe alegria de Deus em sua alma? Ou só tristeza? Como vai você? Em meio às tribulações e lutas, você tem se mantido aí firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor? Ou as crises financeiras, crises conjugais, crises no trabalho, são verdadeiros ladrões de alegria para a tua alma? Vai tudo bem com você? Pergunto mais uma vez. Quando tudo dá errado, e as coisas geralmente às vezes dão errado, não há promessa de que tudo vai dar certo para a nossa vida, queridos. Que tudo que investimos vamos ter sucesso, que todo emprego que vamos conquistar vai ser mar de rosas. Quando tudo vai errado, você murmura ou você dá glória a Deus? Você louva ou blasfema? Você se alegra em Deus ou questiona Deus? Vai tudo bem com você? Será que vai? Seu falar, seu agir, o seu reagir glorificam a Deus e edificam as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas são atraídas a você ou você é um crente repelente? Lembra? Ainda tem, né? O repelente, repelex. Para que serve o repelente?
para afastar os mosquitos. O crente repelente, ele afasta as pessoas delas mesmas e afasta as pessoas até de Deus. A pessoa fala assim, aquele sujeito é crente. Se ele diz que é crente e vive como vive, eu não quero ser como ele e eu não quero o Deus dele. E eu pergunto, querido, seu coração é totalmente do Senhor ou é dividido entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Vai tudo bem com você? As tentações têm lhe derrubado? Ou você tem vencido a cada investida do diabo, do mundo e da carne? Você tem vivido no pecado ou tem vencido o pecado? Suas palavras são fonte de bênção para aqueles que te ouvem? Ou suas palavras são fontes de dúvida, incredulidade, murmuração? Tem muito crente chato. Como está seu relacionamento na igreja? Como está o seu relacionamento no trabalho e na família? Você tem sido paciente, tolerante, perdoador? Ou seu coração tem sido uma fonte de ressentimento, amargura, ódio? Como está seu apetite espiritual? Você tem fome de Deus ou fome das bênçãos de Deus? Como vai você? Talvez, queridos, você seja como a sunamita, que disse que tudo estava bem, quando na verdade tudo estava mal. Às vezes a gente pergunta para alguns irmãos, vai tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Eu não sei se ele está falando que está tudo bem pela fé, ou se realmente está tudo bem, ou se a pessoa está mentindo. Está tudo mal, ela diz que está tudo bem. Ou se ela acha que não deve dar satisfação da vida dela para ninguém, então diz que está tudo bem para poder se livrar do assunto. No entanto, mesmo que tudo esteja indo mal em sua vida, Deus queira que não, mas mesmo que tudo esteja indo mal em sua vida, existe um Deus que ouve orações e que muda circunstâncias. Amém, queridos? Ficar mais leve o culto, a mensagem. Existe um Deus que ouve orações e ouviu a oração de Eliseu e ressuscitou o menino. Quem ressuscitou não foi Eliseu, tá, queridos? O homem não tem poder de ressuscitar ninguém. Mas o Deus de Eliseu que está vivo ressuscitou aquela criança. E servimos a um Deus que é presente, ouve orações, muda circunstâncias. E Ele é poderoso para ressuscitar sua fé, que talvez esteja morta. Não sei. Ele é poderoso para restaurar seus filhos, que talvez estejam desviados. Ele é poderoso para avivar sua alma, que talvez esteja desviada, fria e apática com as coisas de Deus. Não sei. Nosso Deus é poderoso, queridos, para reconstruir uma família destruída e uma vida arruinada. Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Queridos, servimos a um Deus que pode fazer muito mais. Ressuscitar sonhos, ressuscitar a fé, ressuscitar uma alma que está morta. O filho da sunamita estava morto, não é isso? Mas Eliseu orou e ele ressuscitou para a glória de Deus. Portanto, não desista da vida. Não desista de você. Não desista de tudo. Deus não desistiu de você. Depois de fazer uma pergunta pessoal aqui a sunamita, Geazi elabora em uma segunda pergunta a mando de Eliseu. Vai bem com teu marido? Não é isso que está no texto, versículo 26? Vai bem com teu marido? Ou seja, vai bem com o seu cônjuge? Eu te pergunto. Ele tem sido abençoado por sua vida? Você é motivo de alegria para ele? Em seu relacionamento conjugal, existe amor, delicadeza e afeto? Você procura mais os interesses dele do que a sua própria realização pessoal? Você investe mais do que exige? O seu cônjuge está satisfeito
com o seu jeito de ser e de falar? Seu cônjuge tem prazer em ir para casa no final do dia? Muitos têm, na verdade, desprazer. Preferem ficar em um bar até altas horas do que ir para casa. Porque sabe que vai chegar lá, vai encontrar uma rabugenta que só vive murmurando entre os dentes. Eu já disse aqui, e conta-se a biografia de Abraham Lincoln, presidente americano, que ele ficava em longas horas em reuniões nos seus comitês com políticos, porque ele detestava ir para casa. Porque a mulher era um verdadeiro problema na vida dele. Fazia ele passar vergonha, agredia ele na frente dos seus ministros e coisas do tipo. Como vai a vida espiritual do seu cônjuge? Eu sei que muitos aqui não são casados, mas eu já dei uma alfinetada para os solteiros, indiretamente. Como vai você? Como vai a vida espiritual do seu cônjuge? Vai bem, mal, ou você não sabe? Você tem orado por ele? Ou só tem criticado? Você tem intercedido por ele junto ao trono da graça de Deus? Você tem jejuado por seu cônjuge? Você tem ajudado ele a crescer espiritualmente? Como vai seu marido? Como vai sua esposa? Como vai seu cônjuge? Você tem se esforçado para fazer seu cônjuge feliz? Ou você casou simplesmente para ser feliz? Tem gente que entra no casamento, eu mereço ser feliz. Aí ele casa para ser feliz, o outro casa para ser feliz e os dois se tornam infelizes. Você tem ajudado ou tem prejudicado o seu cônjuge? Você tem sido parceiro ou inimigo do seu cônjuge? Como já falei várias vezes, não vou repetir, você tem jogado aí uma partida de tênis ou de frescobol com o seu cônjuge? Pois entra lá no YouTube e pesquisa sobre tênis e frescobol no casamento. Você tem verbalizado o seu amor por ele? Pede perdão quando erra? Ou acha que é vergonhoso, a se rebaixar? Perdoa sem reter mágoa no coração? Seu cônjuge é feliz por ter se casado com você? Vai tudo bem com seu cônjuge? Pergunto mais uma vez. Você ama ele mais hoje do que ontem? E pretende amar mais amanhã do que hoje? Ou o contrário? Você o respeita, o honra, o elogia? Ou vive só para criticá-lo, para zombar dele, escarnecer na frente dos amigos? Como está seu casamento? Amados, viver a dois é um desafio. Porém, quando o cordão é de 3 dobras e Jesus é a dobra do meio, podemos vencer qualquer desafio. Depois de perguntar a sunamita se ela e seu marido estavam bem, Geazi faz a última pergunta. Vai tudo bem com seu filho? Da mesma maneira, queridos, eu te pergunto nessa manhã, vai tudo bem com seus filhos? Como eles estão? Você tem orado por eles constantemente e ininterruptamente? Você tem estado na brecha em favor deles? Você tem sido exemplo para eles? Exemplo. Você tem ensinado seus filhos a lei do Senhor? Ou seus filhos estão crescendo como analfabetos na Bíblia? Estão sendo alfabetizados secularmente, sabem ler, escrever, mas são analfabetos de Bíblia. Seu viver tem representado para eles um modelo de vida cristã piedosa? Eles veem em você coerência, fidelidade e obediência a Deus? Será? Seus filhos podem imitar sua vida para serem bem-sucedidos diante de Deus e dos homens? Você pode ser cópia. Pai, eu vou imitar você. Mãe, eu vou imitar você. Você tem abençoado seus filhos? Você tem investido tempo na vida de seus filhos? Tempo. Certo menino, ao observar o pai gastando horas e horas alisando o carro,
né? Tem gente que tem esse hobby, fica horas ali, alisa, limpa, passa aspirador por dentro, coisa que às vezes o Lava Jato faria ali em meia hora, ele leva um dia todo. Sou contra não, tá, queridos? Mas tem coisas que são mais prioritárias. Às vezes vale a pena pagar 30, 40 reais do que gastar tanto tempo com coisas triviais. Só alisando. E o menininho olhando o pai alisar o carro, fazer a metade do dia, só ali. E o garoto perguntou, papai, o seu carro tem muito valor, pai? O garoto, pai, tem, filho, tem muito valor. Ele é muito valioso, vale a pena cuidar dele, porque eu cuidando dele, quando for vender, vai ter um retorno maior. O filho pensando, respondeu, pai, acho que não vale muito para o senhor não, né? O senhor cuida tanto do carro, mas eu estou aqui olhando e com inveja do carro. Mas pai, eu estou com inveja desse carro, eu queria ser um carro. Às vezes pode ser o contrário, tem esposa que fala, meu Deus, eu queria ser tanto aquele carro ali. Ele cuida tanto do carro, alisa tanto o carro, faz tanto carinho no carro. Um outro menino, vendo o pai muito envolvido com o seu trabalho secular, perguntou o seguinte, pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai respondeu o valor. O menino colocou a mão no bolso e tirou exatamente o valor que o pai tinha falado. Pai, o senhor pode me vender 1 hora do teu tempo? Preciso conversar. Irmãos, mais do que presentes, e o Gelto já orou aqui falando sobre isso, mais do que presentes, nossos filhos precisam de presença. Tem crianças que têm de tudo, né? Tem os últimos jogos do videogame, o último videogame, que eu não sei nem qual é o mais atual. Tem de tudo, tudo bom melhor. Calçado, roupa, brinquedos, mas não tem presença. Tem o celular de última geração, às vezes está com um iPhone, sei lá, de 20 mil reais, e não tem a presença do pai. Então, mais do que comida ou roupa, nossos filhos precisam de atenção. Mais do que cobranças e regras rígidas, que muitas vezes tem, nossos filhos precisam de amor, carinho, atenção, paciência. Se são pequenos, mais paciência ainda. São crianças. Falei uma vez com uma pessoa, meu filho é terrível, só vim para lá e para cá correndo. Vai dar graças a Deus, está correndo, é porque tem saúde. Saúde, está extrapolando saúde. Então, amados, como vão seus filhos? Você tem os abençoados, suas palavras são de motivação, aconselhamento, orientação, ou são palavras destrutivas? Já viu palavras destrutivas? Palavras desanimadoras, que se a criança não for muito bem de cabeça, ela surta. Certa feita, um pai disse para o filho, não sei o que vai acontecer com você. Acho que ninguém vai lhe dar emprego. Você não vai ser nada na vida. Imagine uma criança ouvir isso de um pai ou de uma mãe. E são muitos e muitos que usam a maldita língua para falar isso. Não é que há poder na tua palavra de amaldiçoar a criança nesse sentido. Eu não creio nisso. Mas a criança pode acreditar que ela não é nada. Ela pode ser sugestionada a dizer que meu pai, ele é mais inteligente que eu, ele é adulto, ele falou que não vou ser nada, então não vou ser nada. Seus filhos ouvem palavras como essas? Como estão seus filhos? Repito, você tem orado e lido a Bíblia com eles? Você tem ensinado seu filho o caminho em que eles devem andar? Você tem construído o seu ninho, ou o ninho dos seus filhos, longe dos predadores? A águia faz isso. Ela constrói o ninho, né, dos seus filhotinhos lá nos rochedos. Ela não põe o ninho dos seus filhos perto dos predadores. Ela faz o ninho lá no alto, lá nos rochedos, no cume dos penhascos. Sabe por que ela faz isso? Apesar de ser, né, um animal irracional, a águia é animal, a ave é tudo animal, né? Animal. Irracional, tem um zelo total com os seus filhos. Ela é zelosa em colocar o ninho de seus filhos nas alturas, em total segurança. E é uma lição tremenda para mim e para você. Certa feita alguém perguntou a um pastor, pastor, quando deve começar a educação do meu filho? Quando eu devo me preparar? E o pastor respondeu, 20 anos antes dele nascer.
Sabe por que essa resposta? Porque primeiro precisamos nos educar a nós, para depois educar nossos filhos. Precisamos aprender para depois ensinar. Precisamos nos converter para depois mostrar aos nossos filhos o caminho da conversão. E o caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, se vivemos nos lugares baixos, no meio de predadores, como é que vamos construir os ninhos ou o ninho dos nossos filhos em lugares altos? Se nós, como pais, não sabemos o que são as alturas da intimidade com Deus, como podemos produzir nossos filhos ou conduzir nossos filhos para as alturas? Se vivemos com os nossos pés como urubu, com os pés na lama, como vamos construir o ninho dos nossos filhos nos altos rochedos? Fica a pergunta. No mundo tem um ditado que diz, e eu já ouvi isso muito no passado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Para nós esse ditado é inválido, não serve. O nosso ditado deve ser, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Eu estou mandando, mas faz porque eu faço. Você pode dizer isso aos seus filhos? Como vai a vida de seus filhos? Você sabia que dependendo da maneira de como você educa seus filhos, eles serão uma bênção ou uma maldição no futuro? Pode ser bênção ou maldição. Você sabia que seu estilo de vida influenciará gerações para o bem ou para o mal? Amados, eu vou repetir o que eu já disse na quinta, já disse em outras pregações, disse ontem lá, na oportunidade que eu tive de encontro de homens. Vou repetir mais uma vez. Jonathan Edwards foi um pastor muito bem respeitado no século XVIII. Ele era muito conceituado no passado e ainda é conceituado no presente. Foi um dos maiores teólogos, filósofos. Tinha status, mas era zeloso com a sua família. Zeloso ao extremo. Um conterrâneo seu, chamado Max Jukes, era ateu. Ateu. Ou seja, esse pastor zelava pela criação dos filhos. Zelava pela palavra. Tinha cultos domésticos. Colocava limites na vida dos seus filhos. Tinha hora para deitar, hora para acordar, hora para comer, hora para tomar café. Não fazia o que queriam. Ou seja, eles eram colocados dentro de limites estabelecidos. Porque pai é para mandar. O outro casal chamado Max Jukes e a sua esposa, ateia, os dois ateus, e tem muito crentes que às vezes dizem que creem em Deus, mas vivem como ateu. Eles viviam de maneira relapsa. Como ateu, já que não existe Deus, não existe absolutos morais, não existe regras, não existe bem e mal. Esse negócio de bem e mal, certo e errado, vem de Deus, vem da Bíblia. E se o cara diz que não existe Deus, então tudo é relativo. Então deixa os filhos fazer o que quer. Tem hora de acordar, não tem hora de levantar, de dormir, não tem hora para comer. Uma bagunça só. Foi feita uma pesquisa. Catalogaram 567 descendentes do ateu. E fizeram o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Então, um crente e um ímpio. Lá em Malaquias 3, se não me engano, 19, diz: então vereis a diferença entre justos e injustos, entre ímpio e justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença. E essa diferença nem sempre é só o aqui e agora, mas é levado a gerações. Foi feita uma pesquisa dessas duas famílias. E o resultado, pasmem, do ateu primeiro, 310 morreram como indigentes, moradores de rua. De 539, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, pagaram cadeia. 78 foram assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. E mais da metade das mulheres, prostitutas.
Não é isso que você quer para o teu filho, é? Para teus netos, bisnetos, tataranetos. Essa família, ao longo dos anos, deu um prejuízo de US$ 1.250.000 para o governo americano. Deu prejuízos para a nação. Jonathan Edwards, por outro lado, que veio na mesma época, casado com a Sarah, uma mulher piedosa, uma mulher do joelho marcado de oração. Eles serviam a Deus, obedeciam a Deus, ensinou seus filhos também a amar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Criaram os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Colocaram limite nos seus filhos, como já disse. Foi feita uma pesquisa de 1.394 descendentes conhecidos desse casal. E o resultado foi por demais impressionante. 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército da Marinha Americana. 100 deles foram missionários, pastores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente da República. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior. Alguns foram também governadores e também diplomatas em outros países. Seus descendentes não deram um centavo de prejuízo para o governo americano, porque uma família decidiu servir a Deus, buscar o Senhor, consagrar os filhos ao Senhor, ensinar o filho o caminho que ele devia andar, porque ele estava no caminho. Uma coisa é, filho, vai para a igreja. Outra coisa é, vamos para a igreja. Filho, vai orar. Não, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Provérbios 10:7 diz que o justo deixa boas lembranças, assim como Jonathan Edwards. Mas o nome dos perversos apodrece. Querido, seu estilo de vida hoje, guarde isso, terá influência duradoura na vida de seus filhos amanhã. O que você ensina hoje a seus filhos acerca de Deus e de sua palavra terá reflexos no futuro breve. Futuro breve. Seu estilo de vida hoje terá impacto em seus filhos, em seus netos, em seus bisnetos. Como vão seus filhos? Volta a pergunta. A maioria aqui tem filhos bem pequenos. É de pequeno. Né? São esponja, eles sugam tudo. E se você não for à frente, não ensinar os princípios da palavra, a escola, com toda a sua ideologia demoníaca, não estou generalizando, mas é o que nós temos visto, vai levá-lo, vai cativá-lo. E o que você vai falar não vai ter peso, se você não for na frente. Como vão seus filhos? Eles assistem constantemente brigas, ofensas, palavrões e pancadaria entre vocês. Amados, num estudo entre adolescentes perturbados, problemáticos, 3 razões mais frequentes são mencionadas para o uso de drogas. Primeiro, conflito entre os pais. Segundo, desejo de mudar de personalidade. Em terceiro lugar, pressão do grupo. Por que uma criança, um jovem, adolescente entra para o mundo das drogas? Não é nem muito pela pressão do grupo. Não é nem muito por desejo de mudar de personalidade, experimentar algo novo. Mas é por conta da pressão da família. Conflito, briga, xingamento, pancadaria, rolo voador, vassoura. Amados, eu só não entrei para o mundo das drogas por um milagre de Deus. Minha infância e adolescência foi tumultuada aos extremos. Meus pais, eles brigavam constantemente. Certa feita, minha mãe, isso eu lembro, devia ter uns 5, 4 anos, esquentou uma chaleira de café. Tem aquela antiga chaleira, igual essa aqui. Quando bota no máximo ali, fica aquilo borbulhando. Ela pegou aquela chaleira para jogar no ouvido do meu pai. E isso que ela tirou a chaleira, eu não sei o que aconteceu, derrapou alguma coisa e a chaleira virou em cima dela. E até hoje ela tem as partes de baixo todas queimadas. Influência demoníaca, claro, mas tinha muito de personalidade dos dois. Minha mãe não sabia ficar quieta às vezes. Tem como cortar depois?
E ela confessa, ela fala: filho, grande parte das desgraças que aconteceram lá em casa, a culpa era minha. Eu não sabia me calar, eu não sabia o momento certo de falar. Teu pai chegava em casa cansado, eu já ia pro ouvido dele, enchia a cabeça dele, falando de mim, do meu irmão, e já lançava tudo. E ele com a cabeça fervendo, quente, preocupado, problema do trabalho. Então, queridos, foram nesses estados deploráveis que eu vivia. Às vezes ela ficava endemoniada dentro de casa, e meu pai me contou antes de morrer isso, e ela ficava procurando tesoura e faca endemoniada para matar eu e meu irmão. Eu não lembro se minha irmã já tinha nascido nessa época. Então fui criado nesse conflito, nesse estilo de vida, ouvindo cavalarias à noite, tipo, vindo me buscar para me matar, coisas do tipo. Loucura, loucura. E tudo isso mudou, graças a Deus, quando minha mãe recebeu a Cristo como o único Senhor e Salvador. Amém, queridos? Houve um antes e um depois. Ela não é perfeita como eu não sou, como ninguém é, mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, está no coração da minha mãe até hoje. E às vezes, quando meu irmão não quer ir à igreja com ela, eu vou sozinho. Eu falo: vai mesmo, vai. Está idosa, 75 anos de idade, fazendo hora extra, como eu brinco sempre. Falava muito para minha sogra isso. Mas vai para a igreja. Está indo, graças a Deus. Como estão seus filhos? Pergunto mais uma vez. O que eles andam vendo na vida de vocês? Amor, compreensão, carinho, perdão, até confissão, me perdoe, ou brigaria, discussão. Portanto, meu amado, minha amada, não desistam de seus filhos nunca. Amém? Não abra mão deles, não fuja da luta. A vitória está chegando, em nome de Jesus. Você não criou filhos para povoar o inferno. Você não criou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. São promessas de Deus. Então, não abra mão, em nome de Jesus, de vê-los andando com Deus e andando em novidade de vida. Tenha um pouco mais de paciência, em nome de Jesus. Caminhe com eles a segunda milha. Repita a mesma lição quantas vezes for necessária. Deus vai recompensar você por sua paciência e perseverança. Concluindo, eu repito a pergunta que Geazi fez à sunamita por ordem de Eliseu. Como vai você? Como vai seu cônjuge? Como vão seus filhos? Queridos, nunca se esqueça que mesmo que tudo vá mal com você, tudo vá mal talvez com seu cônjuge, tudo vá mal com seus filhos, servimos a um Deus de novos recomeços. Servimos a um Deus que está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. Eu não canso de falar sobre isso, queridos. Lembram de Jonas? O Senhor havia mandado ele para Nínive e ele, numa rebeldia, foi para Tarsis. No entanto, mesmo em meio à sua desobediência, Deus corrigiu a trajetória de Jonas e lhe deu uma nova oportunidade de recomeçar. O livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Tinha ido a palavra a primeira vez no capítulo 1, versículo 1. Agora vem a segunda vez. Jonas recebeu novamente a palavra de Deus em seu coração. Ele havia desistido da vida, de Deus, mas em momento algum, Deus desistiu de Jonas. Repito, servimos a um Deus da segunda oportunidade. A vida cristã vitoriosa é uma série de novos recomeços, para a glória de Deus. Quando caímos, e quem não cai, o inimigo, ele quer que acreditemos que nosso ministério chegou ao fim e que não há mais esperança de recuperação, mas o nosso Deus é o Deus das segundas chances. Sendo assim, tente outra vez. Mesmo que a sua vida não esteja como você queria que estivesse, como você planejou que estivesse, nunca é tarde para recomeçar e tentar de novo.
Mesmo que seu casamento esteja horroroso, talvez, não sei, não conheço a vida pessoal íntima de ninguém. Eu sei da minha com Biana. Mas mesmo que seu casamento esteja horroroso, e ele ainda pode ser honroso, bonito e sadio. Mesmo que seus filhos sejam rebeldes e desobedientes, enquanto eles tiverem um pai e uma mãe que clamam a Deus por eles, algo novo pode acontecer. Vamos ficar de pé, vamos estar orando e também preparando o nosso coração para o momento da ceia. Que você possa estar se humilhando na presença do Senhor. Se essa palavra falou o teu coração em algum ponto, em algum momento, o objetivo não é te colocar mais para baixo. Mas se te colocou para baixo, é para te botar para cima também, por meio do arrependimento, da contrição, da confissão. E dizer, Senhor, eu tenho errado em muitas coisas do que foi falado. Eu não sou um pai perfeito, uma mãe perfeita, um filho perfeito. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a viver conforme a tua vontade. Me ajuda a administrar minha vida conjugal. Me ajuda a administrar minha vida com meus filhos, a dar mais tempo para eles, a conversar mais, a amar mais, respeitar mais, pôr mais limites. Ajuda-me, Senhor. Eu não sei como fazer. Eu reconheço as minhas limitações, mas o Senhor é um Deus ilimitado. Fale com Deus, meu querido, nessa manhã. Fala com Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Ele pode mudar a tua história, mudar a vida dos seus filhos, mudar o seu casamento, fazer com que agora, depois de tantos anos, o casamento se torne melhor do que no início. Ele pode, mas tem também o nosso querer, tem também as nossas decisões, as nossas escolhas. O que vamos fazer diante de tudo que ouvimos? Continuar a mesma coisa? Ou pedir ajuda, principalmente a Deus? Peça ajuda ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.